Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu queria dizer que eu tô com saudade, né? Espero que esse momento passe logo, que a gente se encontre aí o mais breve possível, pra gente sentir novamente o calor um do outro, que é muito bom estar pertinho. E então, eu vou falar um pouquinho para vocês nessa videoaula ah, sobre as propriedades físico-químicas, na verdade as duas principais, né? A lipofilicidade e o coeficiente de ionização, que a gente conhece como pKa. A gente falou um pouquinho sobre isso em sala de aula, falamos rapidamente, eu vou apenas reforçar um pouquinho essa ideia e trazer algum conceito que a gente ainda não viu, tá? A gente não viu em sala de aula. Mas esses parâmetros, eles não são os únicos responsáveis pela ação do fármaco, mas eles são muito importantes, né? Então, a lipofilicidade, que é o quanto o fármaco, o quanto a molécula interage com a fase orgânica, é de extrema importância. A gente falou isso em sala de aula, porque isso vai definir o quanto a molécula ela interage com as membranas, né? Com a parte orgânica, a parte apolar, né? A parte lipofílica. É, então, é, esse coeficiente de partição, né, ou a lipofilicidade, nada mais é do que a concentração da fase orgânica dividido pela concentração da fase aquosa. A gente até falou em sala de aula que eu coloco a minha molécula, né, a molécula que eu estou estudando, na presença de uma fase orgânica, que geralmente é o N-octanol, né, e uma fase aquosa. E aí, parte dessa molécula vai interagir com a fase orgânica e parte vai interagir com a fase aquosa. Então, esse coeficiente de partição ele vai dizer exatamente o quanto da molécula interage com a fase orgânica, o quanto da molécula interage com a fase aquosa e vai fazer a razão entre elas, né? Então, o coeficiente de partição, na verdade, é essa razão. Então, a gente viu que, como aqui é uma fração, isso a gente comentou já em sala de aula, como aqui é uma fração, se esse número aqui der maior que 1, tá? Der um número maior que 1, isso quer dizer que ele interage melhor na fase orgânica do que na fase aquosa, ou seja, a concentração da fase orgânica é um número maior do que a concentração na fase aquosa, tá? Então, isso aí a gente já falou em sala de aula, eu estou só reforçando aqui para vocês. Uma outra maneira de calcularmos é usando a equação de Husky, né, que a gente até viu aí, que não é o Husky siberiano, né, é a equação de Husky, que é o log de Px, tá? Esse Px é a lipofilicidade do composto derivado, tá, da molécula final, que é o que eu quero descobrir, tá, que é a molécula que eu estou querendo estimar, né, ele pode ser estimado. O log de pH não é pH que a gente mede lá de acidez, não. Esse pH aqui é simplesmente a lipofilicidade do composto de origem, o composto que eu estou partindo, né? O composto que eu utilizei no início. E Px é a constante hidrofóbica do composto que eu estou inserindo na molécula de origem, né? Então você tem aqui uma molécula de origem que vai me dar o log de pH, tá? E você tem um substituinte que eu vou precisar da constante hidrofóbica desse substituinte para colocar aqui na nossa equação, na equação de Husky. Então, essa equação de Husky é uma maneira bem eficiente de a gente estimar o valor da lipofilicidade de um determinado composto, né? Então, partindo de compostos que a gente já conhece. Então, o cálculo de lipofilicidade aqui que a gente utilizou como exemplo foi o do paracetamol. Então, a gente fez aqui vários caminhos para mostrar que essa equação ela pode ser usada independente de qual foi o seu material de partida, origem, né? Qual foi a sua molécula de origem, na verdade. Então, usando o primeiro exemplo aqui, partindo do fenol, tá? Essa molequinha aqui, ó, é o fenol, tá? E aí, ó, eu vou precisar do quê? Se o fenol é minha molécula de origem, então eu vou utilizar o log de pH do fenol, que é justamente aqui esse valor, 1,45.
tá? Então, se o fenol é minha molécula de origem, para que chegue no paracetamol, para que eu sintetize o paracetamol, eu teria que inserir a acetamida, né? Esse grupo aqui, cujo π dele, a constante hidrofóbica dele, é 0,97. Tá? Esse valor aqui ser negativo também nos dá uma informação. A gente está dizendo que a gente está retirando a lipofilicidade dessa molécula, então está deixando ela menos lipofílica. Né? Isso também é uma informação que a gente consegue tirar aqui dessa equação. Então, ao inserir esse grupo, eu consigo calcular, consigo estimar aí a lipofilicidade usando log de P de x, 1,45, que é justamente o log do pH aqui, o log do material de origem, da molécula de origem, menos a constante hidrofóbica da parte que foi inserida, que no nosso caso aqui foi a acetamida. Então, que é menos 0,97. Então, quando você calcula aqui, ó, o log de P de x vai dar 0,48. O fato dele ser 0,48, de ser menor que 1, indica que lá naquela fraçãozinha lá, o valor da concentração da fase orgânica é menor do que o valor da concentração da fase aquosa. Ou seja, ele interage melhor com a fase aquosa. Tá? Mas eu poderia ter partido da acetanilida. Tá? Eu poderia ter feito de outra forma. Digamos que o seu colega de turma ele fez de outra forma. Ele utilizou a acetanilida como material de partida, como minha molécula de origem. Tá? Então, se eu estou utilizando agora a acetanilida, eu não vou usar mais aquele valor que eu tinha feito lá para o fenol. Eu vou utilizar o log de pH aqui, ó, 1,16. Então, no lugar desse log de pH, eu vou colocar o valor do log de pH da molécula de origem, que é a acetanilida, que é essa molécula aqui, ó. Tá? Então, se eu estou utilizando a acetanilida como material de partida, como fármaco de origem, como a molécula de origem, a hidroxila ela vai ser o meu substituinte, ela vai ser o grupo que eu estou inserindo na molécula. Lembra que a gente conversou que ao inserir hidroxila, eu estou inserindo um grupo polar, estou deixando a molécula um pouco mais polar. Isso, para a lipofilicidade, isso aí não é vantajoso, tá? Então, se eu estou inserindo grupos polares, eu estou diminuindo a lipofilicidade. E isso aqui é confirmado pelo valor da constante hidrofóbica, tá vendo? A constante hidrofóbica aqui é menos 0,67. Então, isso vai conferir aqui um valor negativo, que vai fazer com que a lipofilicidade aqui seja um valor menor do que o log de pH. Então, ao inserir, aqui nós temos agora o paracetamol, inserindo aqui a hidroxila, e eu vou fazer a mesma conta. Só que agora eu estou utilizando aqui o log de pH, o valor de 1,16, que é o valor da acetanilida, porque eu resolvi agora usar a acetanilida como molécula de partida, tá? E aí, gente, ao colocar aqui, ó, 1,16 menos 0,49, que é o valor aqui da constante hidrofóbica da hidroxila, então a gente vai ter aí um log de P de x, né? A estimativa aqui da minha molécula, da lipofilicidade da minha molécula, 0,49, tá? Valor bem aproximado ao que a gente fez usando outro cálculo, o outro tinha dado 0,48. Mas eu também poderia ter usado o benzeno como material de partida. Então, se eu utilizasse o benzeno como material de partida, como a minha molécula de origem, então, tanto a acetamida quanto a hidroxila vão ser substituintes. E esses substituintes são substituintes que conferem uma polaridade à molécula. Então, vai deixar a molécula mais solúvel, ou seja, vai deixar ela menos lipofílica. Isso aqui eu consigo, essas conclusões eu consigo tirar antes de fazer o cálculo, porque eu estou vendo aqui que são moléculas polares, são moléculas que vão conferir uma polaridade a essa molécula aqui do benzeno. Então, quando eu adiciono os substituintes, chegamos novamente no paracetamol, e aí no meu cálculo eu vou utilizar o log de pH da molécula do benzeno, que é 2,13, tá? Menos a constante hidrofóbica aqui, ó, da acetamida, que é menos 0,97, menos a constante hidrofóbica da hidroxila. Esse valor aqui é
0,67, tá, gente? Vou até ajeitar ele aqui, que é 0,67. Então, quando eu adiciono a hidroxila, também coloco aqui no cálculo, e aí o valor do log de P de x vai dar 0,49, valor igual ao que eu fiz ao que deu quando a gente utilizou a acetanilida. Então, o valor do paracetamol, na verdade, é 0,49, um valor que é calculado, né? E bateu justamente com o valor calculado pela equação de Hansky, tá? Então, mostrando aí a eficiência da equação de Hansky. Então, é fundamental a gente conhecer a lipofilicidade da molécula que está sendo desenvolvida e manter essa lipofilicidade em equilíbrio. Porque ela não pode ser muito lipofílica. A gente falou isso em sala de aula. Não adianta ser lipofílico demais. Por quê? Porque aí ela passa a ser insolúvel em meio aquoso. Isso não é bom. Ela passa também a se ligar fortemente a proteínas plasmáticas. Então a gente falou já sobre isso. Eu estou só aqui, só passando rapidamente, mas isso aqui a gente já viu em sala de aula, né? Por outro lado, se o fármaco for muito polar, pode não ser absorvido na parede intestinal devido à falta de solubilidade na membrana. Então, também não é legal que seja pouco lipofílica, né? Seja solúvel demais. Por quê? Porque aí vai acabar que a absorção em membranas vai ser bem menor. Isso aí, como eu estou falando, isso aqui é só para a gente reforçar um pouquinho daquilo que a gente já viu nas nossas aulas, né? E a gente viu também que o log de P, ele à medida que ele cresce, a interação com enzimas também pode crescer. Já a solubilidade é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a lipofilicidade, menor a solubilidade em água. Por outro lado, a absorção em membranas, quanto mais lipofílico, melhor a absorção em membranas. Porém, esse valor aqui não é legal que esteja sempre aqui no topo, tem que ter um equilíbrio, porque vai depender aí de onde o fármaco ele vai agir, tá? Então, como a gente aprendeu já em outras aulas, né, em outras disciplinas também, vocês viram que as membranas elas são formadas por cadeias de fosfolipídios, né? E que eles possuem as características hidrofóbicas, ou seja, eles são apolares, né? E, então, se eles são apolares, eles interagem com substâncias apolares. Por isso que o interessante para que a molécula seja absorvida nas membranas é que ela esteja na sua forma molecular e não na sua forma ionizada, tá? Porque na forma ionizada aqui ela está carregada, tá polar, né? E a ideia é que ela esteja na sua forma apolar a, para que seja, para que interaja com as membranas, ok? Isso aqui a gente também comentou um pouquinho por alta, mas é justamente aqui onde eu quero detalhar um pouco mais. Então, gente, as moléculas, os fármacos que são sintetizados, né, estudados aí, se a gente está desenvolvendo aí um novo fármaco, geralmente eles são ácidos fracos, né, bases fracas. Então, dependendo do meio, ele vai estar muito ionizado ou pouco ionizado, ok? Então, no nosso exemplo aqui, no primeiro, a gente tem um ácido aqui se dissociando em H+, e alguma coisa aí menos, tá? E aí, a mesma coisa acontece com a base, só que para ele ser absorvido em membranas, para que ele penetre na membrana, ele precisa estar na sua forma molecular. Então, digamos que eu administre uma molécula que em determinado local, em determinado compartimento, ela esteja totalmente ionizada. Então, esse ácido estaria muito ionizado e não penetraria na molécula. Por quê? Se ele tivesse 100%, por exemplo, 100% ionizado, então não vai ter ninguém na forma molecular, não vai ter nada aqui na forma molecular para penetrar na membrana. Então, dependendo do meio aqui, essa molécula vai estar, o equilíbrio aqui vai estar deslocado ou para a forma ionizada ou para a forma molecular, tá? Então, como está escrito aqui, para que um fármaco possa ser absorvido pelas membranas, ele deve estar na sua forma
molecular e não na forma ionizada, tá? A gente falou sobre isso. Aqui está um esquemazinho mostrando tanto para o ácido como para o básico, tá? Então, na forma ácida aqui, ó, você vê que a forma molecular é a forma que é absorvida aqui pela membrana. Da mesma forma aqui para a base, a forma molecular é a que está sendo aqui absorvida pela membrana. Quando essa molécula é absorvida pela membrana, é interessante que ela se ionize para que interaja lá com o sítio receptor, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Após a penetração, ele vai se ionizar e aí, geralmente, a forma ionizada é que vai interagir com o fármaco receptor. Ok, gente? Então, um exemplozinho para fechar essa parte, fechar a nossa unidade, né? A última parte que estava faltando, tá? Sobre a constante de ionização, é usando a equação de Henderson-Hessenberg, né? Que é um parâmetro bastante útil, é uma equação que ela vai nos dar a porcentagem de ionização da molécula de acordo com o pH que ela se encontra. Então, nosso organismo, ao longo do nosso organismo, existem vários pHs, né? Dependendo do setor que estiver, né? Do compartimento que estiver. Então, o pH ele vai variar no nosso corpo. E isso vai definir se a molécula vai estar na sua forma ionizada totalmente ou na sua forma molecular. Então, um exemplo que a gente utilizou aí em sala de aula foi o do piroxicam, tá? Então, eu dei para vocês aqui vários pHs, tá? Da mucosa gástrica, da mucosa intestinal, plasma sanguíneo, tecido inflamado, tá? E pedi que vocês calculassem. Na nossa videoaula de hoje, na nossa live de hoje, eu vou estar tirando algumas dúvidas em relação a esse exercício que eu passei para vocês, né, na última aula. Mas eu queria só fazer uma das contas aqui. Eu vou calcular o pH, calcular a porcentagem de ionização aqui para o pH do tecido inflamado, né? Que é um pH de 5. Vocês estão vendo aqui, ó. No tecido inflamado, o pH é 5. Então, o piroxicam, o pKa do piroxicam, 6,3. Então, esse valor aqui não vai mudar de acordo com o pH. Esse valor aqui é da molécula. Então, só que na nossa conta lá, na equação de Henderson, a equação depende tanto do pKa, que no nosso caso aqui vai ser fixo, que é o valor da molécula, quanto do pH, que é onde está variando aqui ao longo do nosso organismo. Então, por exemplo, no tecido inflamado, o pH é 5. Então, lá na fórmula aqui, ó, no lugar do pH, eu coloco o valor 5. Esse 6,3 é o pKa da molécula do piroxicam, que é dado aqui, ó, pKa da molécula do piroxicam, ok? E aí, gente, isso aqui é uma equaçãozinha, você faz direto aí na calculadora, tá? Sugiro que vocês treinem bastante aí. Então, ao calcular isso aqui, ó, eu fiz até uma maneira aqui para vocês se familiarizarem. Vocês podem calcular primeiro aqui o antilog na calculadora, o antilog dessa equação aqui dá 0,05, e aí no lugar de antilog eu substituir aqui, ó. Eu calculei primeiro aqui, antilog de 5 menos 6,3, deu 0,05. Aí eu substituí aqui. Isso aqui é uma equaçãozinha normal, tá? Uma equaçãozinha não é de muito... O grau de dificuldade dela aqui não é muito grande. E é só vocês calcularem na calculadora que dá o valor aqui de 4,7%. Ou seja, o que está me dizendo? 4,7% é a porcentagem de ionização. Isso quer dizer, gente, que isso aqui foi o do tecido inflamado. Então, quando esse fármaco, essa molécula está no tecido inflamado, no meio em que o tecido inflamado está lá, ele vai estar 4,7% ionizado, ou seja, ele vai estar 4,7% na forma de íons, tá? Na forma ionizada, ou seja, mais de 95% vai estar na forma molecular. Então, isso quer dizer que lá no tecido inflamado, essa molécula vai ser 95% vai ser absorvida, né? A chance de 95% de ser absorvida, né? Nesse pH de 5, que é justamente o pH do tecido inflamado. Se você for olhar, esse pH é semelhante ao da mucosa intestinal, né? Então,
ela vai ser absorvida bastante aqui na mucosa intestinal. Por quê? Quando você for calcular aqui, você vai ver que também só 5% que vai estar ionizado. Então, a maioria da molécula vai estar, a maioria da concentração dessa molécula vai estar na forma molecular. Então, isso é interessante para absorção em membranas. Se você for calcular aqui para os outros, vocês vão ver que vão dar valores diferentes. Ok? Então, fica aí para vocês fazerem aí essa equaçãozinha, praticarem. Isso, inclusive, é uma das questões da lista de vocês. E hoje, na nosso horário, que seria a nossa aula, né? Eu vou estar fazendo a live aí para tirar dúvidas de vocês. Então, coisa assim de 40 minutinhos, uma hora, eu vou estar disponível para vocês, para a gente tirar dúvidas. Ok, pessoal? Então, espero aí que tenha dado uma clareada aí para vocês. Mais uma vez eu digo que estou doido para que essa quarentena acabe e a gente se encontre logo aí. E no mais, utilizem aí esses slides, podem estudar pelos slides, e aí a gente vai estar ao longo dessa semana aí trabalhando em cima da lista. Ok, gente? Deus abençoe vocês, a gente se encontra aí em breve. Aqui tem, ó, variação do pH e de várias partes do nosso organismo, tá? Então o fármaco ele vai ter vários perfis de ionização dependendo de onde ele estiver. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. A gente se encontra logo mais. Tchau, tchau.